Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no nosso Senhor Jesus o Messias, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus o Messias. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. E sabendo, amados irmãos, que a nossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nós pretendemos esta noite, a partir de hoje, separar alguns cultos para que possamos expor as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, como nós fizemos, estudando capítulo por capítulo, 1 Timóteo e 2 Timóteo, e nós estudamos essas cartas expositivamente, porque a mensagem expositiva, irmão, quando abrimos uma carta dessa, para ler uma carta dessa, estudar ela expositivamente, versículo por versículo, nós aprendemos muito mais da palavra de Deus. Muitas vezes você abre a carta Tessalonicense, você não sabe o que é Tessalonicense, se era um homem, que nome é esse, o que significa isso, né? Quem escreveu essa carta, por quê, quando, qual o motivo, qual o propósito, enfim. E você vai ler a carta de Tessalonicense, muitas vezes as pessoas leem e não compreendem, não entendem. Essa é uma verdade, irmão, é uma realidade no meio evangélico. E tudo por quê? Porque simplesmente os crentes não querem estudar a Bíblia. E muitos de vocês, além de não estudar a Bíblia em casa, ainda não gostam de vir para os cultos para estudar a palavra. As pessoas hoje preferem a igreja tal do reteté, para ficar lá caindo pelo chão e gritando como louco, do que uma igreja que ensine a palavra. As pessoas preferem emoção do que a fé. E a fé ela só é produzida, a emoção a gente produz ela de qualquer jeito. Basta a gente começar a cantar um hino aqui do sabor de mel, está surgindo um novo vencedor, e a gente começar a ministrar aqui algumas palavras, irmão, que você está passando essa luta, mas que Deus está contigo, Ele vai te ajudar, e ali a gente consegue fazer você chorar rapidinho. Mas a gente tem trocado esse tipo de emoção fajunta, falsa, que não leva ninguém a nada, a não ser algumas lágrimas na hora do culto, e a pessoa sai dali se sentindo bem porque chorou, mas continua na mesma fraqueza, sem fé, porque não recebeu a palavra que produz a fé. Nós temos trocado esse tipo de emoção fraca, fajunta, que não tem poder para nada na vida do crente, temos trocado isso pela fé verdadeira, que é produzida pela mensagem genuína, que mesmo que não produza lágrimas a princípio, mas ela produz fortalecimento espiritual na nossa vida, porque a alma do homem, o espírito do homem, irmão, ele só estará fortalecido em Deus, mediante a exposição da verdadeira mensagem do Evangelho. Então esse é o nosso intuito, esse é o nosso propósito, com o objetivo de quê? Alguns objetivos. Primeiro, glorificar a Deus, restaurar a essência do verdadeiro Evangelho, fortalecer a igreja, que a igreja cresça no conhecimento e que a igreja esteja preparada para a vinda do Senhor, conhecendo a vontade de Deus mediante a sua palavra.
Então nós vimos aqui, irmão, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vimos que Paulo não estava só. Nesse momento Paulo estava em Coríntio, na cidade de Coríntio, e o apóstolo Paulo está fazendo ali sua segunda viagem missionária. Ele está ali junto com Silvano e com Timóteo. E também Paulo, ele tinha acabado de passar por aquelas regiões da Europa, onde Paulo passou ali pela Macedônia pregando o evangelho, teve lá na cidade de Filipos, e até que ele chegou lá na cidade de Tessalônica. Infelizmente o apóstolo Paulo não pôde ficar muito tempo naquela cidade. Paulo passou ali aproximadamente 3 meses. Nos 3 meses que Paulo passou em Tessalônica, ele passou pregando, disputando com os judeus na sinagoga, porque vale a pena dizer que Tessalônica era a principal cidade lá daquela região. Ela era a capital da província romana lá na Macedônia, e era uma cidade importante, onde tinha um porto que abria para o mar, especificamente o mar Egeu, onde tinha uma rota comercial, a principal rota comercial que ligava Roma à Ásia Menor, e passava também para as partes do Egito. Então era uma rota comercial muito importante. Era uma cidade grande, onde havia não só nativos que nasceram naquela cidade, mas também estrangeiros, né? Pessoas gringos, né? Que vinham de várias partes de outros países, de outras nações, morar ali por conta de ser uma cidade muito grande, que tinha um comércio muito grande e facilitava na questão de emprego. Muito provavelmente um dos casos era por isso também, e o caso também do empreendimento, pessoas que iam lá também para empreender. E essas populações, esses povos que vinham de outras nações morar em Tessalônica, eles moravam em colônia, né? A colônia italiana, a colônia grega, a colônia as nações ali eram em colônia. Tinha uma colônia também judaica. E a colônia judaica, acredita-se que era uma colônia importante, porque tinha uma sinagoga onde Paulo pregou durante alguns sábados. E nessas pregações de Paulo, ali dentro daquela cidade, Tessalônica, resultou em quê? De acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, que fala da passagem de Paulo por ali, resultou na conversão de alguns judeus, resultou na conversão de muitos gregos, e na conversão de muitas mulheres distintas, mulheres ali de boa índole na sociedade. Resultou na conversão dessas pessoas. Então houve muita conversão, tanto de judeu como de grego, como de outras pessoas também ali, de outras nações. Só que a pregação de Paulo também resultou, irmãos, em inveja naqueles judeus que não creram na palavra. E o que é que aconteceu? Esses judeus que não creram na palavra acabaram alvoroçando a cidade e levantando o povo contra o apóstolo Paulo, que precisou sair da cidade de uma forma, vamos dizer, de supetão, de uma forma inesperada. Paulo esperava ficar mais um tempo ali, como era costume. Ele passava 1 ano ou 3 anos numa cidade, quando ele estava fazendo missões. Dependia do lugar, mas Paulo não esperava ir embora tão rápido. Ele estava vendo frutos. Ele estava vendo pessoas se convertendo. Só que ele teve que fugir, ele teve que sair rapidamente, porque as pessoas quiseram matar ele. E Paulo depois, irmão, ele tentou voltar e não conseguiu, por causa da pressão que havia ali. E a cidade de Tessalônica vale também ressaltar que havia uma idolatria predominante. As pessoas daquela cidade eram pessoas entregues ao culto. As pessoas não judeus, claro, os judeus sempre adoraram somente ao Deus vivo todo-poderoso. Mas as demais pessoas que moravam ali, gregos e europeus, enfim, eles adoravam muitas entidades espirituais. Só que ali, imediatamente, já houve uma conversão daquele povo. E o interessante, a gente vê em alguns versículos aqui, mais precisamente no versículo 9 e 10, que houve ali, irmão, uma mudança tão brusca, radical, uma conversão realmente autêntica na vida daquelas pessoas, que eles abandonaram logo os ídolos ali para servir a Deus. E isso não acontece muitas vezes com muitas pessoas que se convertem. Algumas pessoas que se convertem, ele muitas vezes continua ali praticando idolatria durante um tempo, né? Quer dizer que não se converteu bem, mas ali em Tessalônica não. De fato as pessoas se converteram. Mas a pressão contra a igreja naquela cidade era muito grande, irmão. E Paulo queria voltar, tentou voltar, não conseguiu. Ele disse que Satanás impediu ele de voltar algumas vezes. E como Paulo não conseguiu, ele envia para lá Timóteo. E Paulo envia Timóteo. Quando Paulo enviou Timóteo, Paulo ainda estava em Atenas. E Paulo envia Timóteo para
e saber como é que estão os irmãos lá em Tessalônica, porque Paulo, poxa vida, eu passei só 3 meses lá, o pensamento do apóstolo Paulo, passei apenas 3 meses ali, né? Os irmãos se converteram, mas não tem ninguém maduro lá para conduzir eles, eu deixei a mensagem, mas sei lá, de repente os irmãos se desviaram, a igreja não vai bem lá, a gente tem que ver como é que está essa igreja. Como Paulo não conseguiu ir, ele enviou Timóteo, e quando Timóteo foi e voltou, e trouxe essas boas notícias, como nós podemos ver aqui, algumas dúvidas, alguma imaturidade, é verdade, mas ele trouxe boas notícias, e o apóstolo Paulo, ele escreve aqui essa primeira carta, logo no ano 50, essa carta foi escrita por volta do ano 50 da era cristã, os estudiosos acreditam que essa carta é a carta mais antiga que Paulo escreveu, das primeiras cartas, ou a primeira carta que Paulo escreveu no seu ministério, carta mais antiga, escreveu por volta do ano 50, fazia pouco tempo que ele tinha passado ali pela Tessalônica, não estava nem com um ano que ele tinha passado lá, pouco tempo mesmo, então Paulo envia Timóteo para lá, e Timóteo volta com as notícias, e preste bem atenção, a carta, ela é escrita baseado no que Timóteo trouxe de informação para Paulo, tá? As informações que Timóteo trouxe para Paulo, aí Paulo vai e escreve a carta de acordo com as informações que Timóteo trouxe, e as informações, seguem-se aqui, os argumentos de Paulo, no versículo 2, tá? E nós vemos aqui, claro, primeiro, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta ali, junto com o apoio de Silvano e Timóteo, que tinham ido visitar aquela igreja. Então, no versículo 2, o texto diz o seguinte: sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós nas nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus, o Messias, diante de Deus e Pai. Sim. Então Paulo, ele inicia a carta, primeiro, como é de costume, trazendo ali a saudação, como nós vimos no verso 1, e dizendo que ele está ali ao lado de Silvano e Timóteo, redigindo aquela carta, e ele traz a saudação para aquela igreja, e agora Paulo, ele diz para aquela igreja, ele expressa para aquela igreja a alegria que ele está sentindo, com as notícias que ele recebeu. Paulo diz que está dando sempre graças a Deus, por aquela igreja, ele está dando sempre graças a Deus por aqueles irmãos, ao ver o que? Primeiro Paulo diz, está dando graças a Deus, e ora sempre a Deus por ele. E aqui, irmãos, eu compreendo uma coisa, quando nós abrimos congregações, é importante a gente buscar saber o estado dessas congregações, a situação que essas congregações se encontram, e aquelas congregações que estão como Tessalônica, permanecendo na verdade, permanecendo na doutrina, nós temos que dar graças a Deus pela aquela congregação estar andando bem, e orar por ela. Paulo fazia sempre menção a Deus por aquela congregação. Então aqui a princípio nós aprendemos isso. Claro que eu não quero só explicar o texto teologicamente, eu não gosto desse tipo de pregação. Um texto que explica só teologicamente não traz aplicação para a gente, né? Então a minha forma de pregar é essa, né? Que os críticos de plantão digam o que quiser, mas eu gosto de mostrar teologicamente o que está acontecendo e aplicar para a igreja, porque senão não vai ter proveito para nós. Então é importante mostrar aqui, Paulo estava contente com aquela igreja e orava sempre por ela. Então, irmãos, eu entendo que é dever nosso, de cada um de nós, nos colocar no lugar do apóstolo Paulo e orar pelas igrejas que têm nascido, pelas igrejas que estão sendo implantadas, pelas igrejas que estão sendo abertas. Nós sabemos, infelizmente, que muitas igrejas estão sendo abertas com finalidades erradas. Sabemos que muitas igrejas de fato estão de mal a pior, mas mesmo assim, claro, nós temos que orar por elas para ver se Deus restaura essas pessoas. Uma das minhas orações esses dias, irmãos, eu não quero abraçar o mundo com minhas mãos. Deus me deu a missão e nós temos procurado servir ao nosso Deus nessa missão. Mas uma das minhas orações esses dias tem sido o seguinte: Senhor,
Eu tenho ouvido o clamor de muita gente em muitas nações, em muitos estados do Brasil. Tenho ouvido pessoas clamando, pedindo igreja, pedindo a congregação, falando da dificuldade que eles têm de encontrar uma igreja bíblica que prega o verdadeiro evangelho. E a minha oração esses dias tem sido: Senhor, levanta pastores para apacentar as tuas ovelhas. Senhor, tem gente querendo congregar. Ah, Senhor, obrigado pela nossa congregação, por poder nós fazermos parte de uma igreja bíblica, de poder nós estarmos aqui, poder sentar e ouvir uma palavra que a gente sabe que pode colocar em prática sem medo, porque é a verdade. Mas muitos irmãos, é incrível, num Brasil de 50 milhões de evangélicos, num Brasil onde se abre 1000 igrejas todos os anos, é um Brasil onde as ovelhas verdadeiras de Cristo estão clamando a Deus, porque não estão conseguindo encontrar uma igreja que pregue a verdade. Então eu entendo como Paulo orou pela igreja dos Tessalônicos, tomando conhecimento do que estava acontecendo lá. Quando Paulo soube o que estava acontecendo, ele começou a orar para que os irmãos continuassem cada vez mais na verdade. Mas infelizmente nossa oração hoje não pode ser apenas para Deus sustentar o povo na verdade, porque sabemos que muitos não estão na verdade. A oração de Paulo era para Deus sustentar aquele povo na verdade, para eles continuar progredindo. Aqui a oração pela igreja do Brasil tem que ser diferente. Tem que ser para Deus primeiro trazer a igreja para a verdade e depois fazer ela progredir na verdade. Aqueles que estão na verdade, pedir a Deus para Deus ajudar eles a suportar permanecer na verdade. Os pastores que ainda estão zelosos pela verdadeira doutrina, para Deus ajudar eles a não abrir mão, irmãos, porque tem muito crente mimado que não quer aceitar a doutrina e pressiona os pastores a mudar a palavra, e isso dificulta a vida dos pastores. Então a gente tem que fazer menção da igreja em nossas orações, amém, amado? E isso não está acontecendo com muitos de nós. Vocês têm orado pela igreja aqui da sede? Vocês têm orado pela congregação de Pajuçara? Vocês têm orado pela congregação de Madalena? Muitos não têm orado, né? Mas não estou falando de orar uma vez por mês, estou falando de orar diariamente pela igreja. Orar pelas congregações que Deus tem colocado em nossas mãos, a autoridade, a permissão de abri-las, e orar pelas demais igrejas para que elas possam encontrar o caminho da verdade. E Paulo ele diz aqui no verso 3: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Então Paulo ele fala que se lembra sem cessar da obra da fé daquela igreja. Presta atenção que Paulo, ele não diz que está lembrando da fé dos irmãos, ele diz que está lembrando da obra da fé. Por quê? Porque nós aprendemos, irmãos, que uma igreja que tem fé, ela não manifesta a fé apenas com palavras, ela manifesta a fé com obras, com atitudes de confiança. Então Paulo fala maravilhado de uma igreja que está dentro de uma situação difícil, sendo perseguida, localizada no lugar onde a perseguição contra a igreja é ferrenha. Todavia, aqueles irmãos têm obra de fé, e tem mais o que? Tem trabalho, e tem amor, e tem paciência, e tem esperança em esperar o Senhor Jesus Cristo, que virá dos céus. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Uma igreja que está cheia de obra, uma igreja que está cheia de trabalho, uma igreja que está cheia de fé, está cheia de amor e de paciência. Agora eu digo, irmão, nós, como estamos nós, a nossa situação? Como está a sua situação? Será que hoje nós poderíamos dizer: eu estou lembrando sem cessar da obra da fé do João, da obra da fé da Maria, da obra da fé do Francisco, da obra da fé da Mariazinha, da Joana? Sim, será que hoje nós podemos dizer isso aqui de vocês? Será que nós temos apresentado diante de Deus alguma obra que é fruto da nossa fé? Ou será que a fé de muitos aqui tem se resumido apenas em palavras? Ou tão somente enviar os cultos, que é importante, é fundamental para o nosso crescimento espiritual, mas no dia a dia nós temos manifestado fé, nós temos vivido pela fé, andado pela fé, temos rejeitado as tentações pela fé, temos sido honestos porque temos fé, temos rejeitado as tentações sexuais porque temos fé, temos rejeitado a proposta de ganhos desonestos porque temos fé. Como está a obra da nossa fé? E o trabalho, irmãos? Paulo diz que aquela igreja tinha trabalho.
Como está o seu trabalho na obra de Deus? Paulo não fala do trabalho dos irmãos lá, da pescaria, dos empreendimentos, dos negócios. Paulo fala maravilhado do trabalho que eles tinham no Evangelho. Apesar de serem pessoas ocupadas, apesar de serem funcionários, empregados de alguma empresa, mas eram pessoas que trabalhavam para Deus, que arranjavam tempo para trabalhar para Deus. E como é que se trabalha para Deus, irmão? Evangelizando. Como é que se trabalha para Deus, irmão? Ajudando pobres e necessitados. Como é que se trabalha para Deus? Pegando um irmão que está doente, levando ele no hospital. Como é que se trabalha para Deus, irmão? Ajudando um irmão necessitado a suprir suas necessidades. Assim nós estaremos trabalhando para Deus. Mas que tipo de trabalho nós temos mostrado dentro da igreja? Que tipo de trabalho nós temos mostrado dentro da obra do Senhor? Você tem evangelizado? Você tem falado de Jesus para alguém? Você tem chamado o pecador ao arrependimento? Você tem convidado pessoas a seguir a Cristo? Você tem entregado folhete em algum lugar? Você tem anunciado que Jesus está voltando? Você tem ajudado o irmão que você sabe está precisando de ajuda? Você tem estendido a mão para ele? Como é que está, irmão, o seu trabalho no Senhor? Porque a igreja de Tessalônica, ela tinha trabalho, ela tinha amor, ele diz aqui, e tinha paciência. Ela trabalhava e ainda por cima trabalhava com amor, trabalhava com zelo. Às vezes, irmão, eu vou lhe ser sincero e dizer, como pastor da igreja pela misericórdia de Deus, irmão, me dá uma angústia ao ver, meu irmão, o desleixo de alguns obreiros. Me dá uma angústia ao ver, meu irmão, a negligência, a falta de compromisso que alguns obreiros manifestam com a obra. E é porque foram consagrados a obreiro, e é porque foram separados para serem obreiros. Dá uma tristeza, uma angústia ao ver como algumas pessoas estão fazendo a obra do Senhor. Dá uma angústia ao ver, meu irmão, como pessoas muitas vezes, irmão, vão totalmente despreparadas para pregar a palavra. São convidados a pregar e não se prepara, não ora, não lê, não estuda, não busca. Dá uma angústia, uma tristeza em ver isso. Então, irmãos, sabe, Paulo elogiava o trabalho daquela igreja, Paulo elogiava o trabalho daqueles irmãos. Eu não vou ver o seu esforço, eu não vou ver a sua dedicação, mas Deus vai ver e ela vai ser louvável. Ela vai ser louvada ao ver sua dedicação, o seu esforço, a sua entrega. Ao ver você indo para o campo, indo para a obra, indo evangelizar, subindo ao púlpito preparado, depois de orar algumas horas, depois de estudar o que vai pregar, e subindo ao púlpito preparado ali, buscando o que você pode buscar, e depois deixar Deus lhe usar. E isso vai ser louvável diante de Deus. O apóstolo Paulo não vai poder ver para elogiar, mas Deus está vendo para elogiar, que é muito mais do que Paulo. O pastor talvez muitas vezes não vai ver quem abre a igreja, quem limpa a igreja, quem limpa as cadeiras, quem organiza as coisas, quem bota água, quem tira a água. Sim, pastor, elogiar, meu irmão. É por isso que o apóstolo Paulo disse que tudo que nós fizermos, façamos de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Mesmo que eu vá fazer alguma coisa pela irmã Socorro, eu vou fazer para ela, mas vou fazer de todo o meu coração, como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Por quê? Porque ela é uma serva do Senhor, e Jesus disse, se eu servir um servo dele, eu estarei servindo ao próprio Cristo. Então, no momento que eu me dedico, irmão, a trabalhar para Deus, a trabalhar para o reino, a cumprir minha função de obreiro, de diácono, de presbítero, de pastor, de evangelista, de missionário, de bispo, sim, se eu cumpro com amor, com dedicação e com alegria, mesmo que nem ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém me elogie, Deus está vendo o meu esforço, minha dedicação, e isso é louvável diante do Senhor. Então é fundamental, é importante isso, irmão, o nosso trabalho, e mais, e com amor. E o que chama a atenção é que Paulo disse que aquela igreja tinha trabalho com amor, e tinha paciência. Paciência de quê? O que ele se refere a paciência? No meio de um contexto de perseguição, era uma igreja que estava suportando a perseguição, permanecendo fiel a Deus. Essa paciência que ele mostra, é uma igreja que tinha paciência. Passa luta, passa perseguição, tribulação, adversidade. Um dia o pastor traz uma doutrina aqui, que ela mexe alguma coisa com você. Um dia o pastor traz uma doutrina, o pregador traz uma mensagem, que ela talvez mexa alguma coisa errada que você está fazendo, e você, ao invés de se rebelar, ao invés de se chatear, ao invés de sair da igreja, não, você ouve aquela palavra com amor e
com paciência. Suporta ela com paciência, sabendo que é o melhor para você. Está passando luta, passando dificuldade, passando pressão, aflição, não desiste, suporta com paciência, permanece fiel, permanece na presença do Senhor. E isso, quando ele fala de paciência, ele está se referindo a isso. Pessoas que estavam passando lutas, pessoas que estavam sendo rejeitadas, perdendo, sendo afrontadas, perseguidas, passando angústia, tristeza, aflições, mas com tudo isso, eram pessoas que não saíam da presença de Deus, não deixavam de ser fiéis a Deus. E tem gente saindo da igreja por coisas bobas, tem gente que deixa de cumprir uma doutrina bíblica por coisas efêmeras. Então, amados, nós temos que ser pacientes e esperar. Ele disse ter a esperança. A esperança, ela é fundamental para nós. A esperança, irmão, é quem nos ajuda a permanecer em pé. A esperança é a certeza, é a convicção que estamos esperando, aguardando algo com expectativa. A esperança, nós estamos aguardando uma coisa boa com expectativa. Que coisa boa é essa? A vinda de Jesus do céu. Era isso que aquela igreja esperava, é isso que nós esperamos. Então, quando nós temos esperança, estamos aguardando. Quando se perde a esperança, é ruim demais. Por exemplo, uma pessoa que está com câncer, que o médico diz, rapaz, não tem mais jeito, então a pessoa perde as esperanças. Mas se o médico disser, tem 1% de chance, então naquele 1% a pessoa cria esperança. Então, quando se tem esperança, a pessoa, ela está alegre, ela está eufórica, ela está satisfeita e feliz, mesmo está doente, está debilitada, mas ela está alegre ali na esperança, acreditando que virá uma notícia boa a qualquer momento. Então a esperança, a igreja tem que andar com esperança. As coisas estão ruins, a crise está terrível, o Brasil está de cabeça para baixo, a Dilma desgraçou o Brasil, o Michel Temer entrou e piorou 10 mil vezes mais, e aí, meu irmão, e a coisa está ruim, enfim, a violência está nas ruas, as ruas estão lavadas de sangue, a corrupção está grande demais, o salário mínimo, apesar de ser um bom valor, não dá quase para nada, porque a caristia das coisas, o preço está lá em cima. E aí vem essa tribulação, vem essa luta, vem essa tristeza, mas nós temos o quê? A esperança dentro de nós, ou seja, temos que aguardar com alegria de que uma hora dessa nós vamos deixar este mundo perdido e subir para morar com o Senhor. Então, quando nós temos essa esperança, guardamos a esperança, nós sabemos que estamos aqui, não, nós estamos aqui de passagem, qualquer hora Jesus leva nós. Qualquer hora ele vem nas nuvens aí, e todo olho verá, e ele vai dar ordem, nós vamos ser arrebatados para se encontrar com ele. Então, quando nós guardamos essa esperança, nós não nos importamos das percas que temos, não nos importamos com as perseguições, com as lutas, com os combates, nos entristece, mas a esperança de que virá algo melhor, isso nos anima, isso nos deixa felizes. E esse algo melhor é o quê? Não é o carro do ano que você vai comprar no final do ano, não é a casa própria que você vai conseguir comprar no ano que vem, mas é a esperança de que vai ser tirado daqui e levado para morar com o Senhor lá no céu. Então essa esperança tem que estar em nós, e Paulo estava feliz com a igreja, porque a igreja tinha isso, e nós precisamos ter isso também, em nome de Jesus, amados. Então, continuando no verso número 4, Paulo diz, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Paulo fala agora que aquele povo é um povo escolhido de Deus, que eles foram escolhidos pelo próprio Deus, que eles não são apenas religiosos, que eles não estão ali apenas para cumprir um ritual evangélico, um ritual cristão, não, eles são de fato escolhidos por Deus para dar a vida eterna. É isso que Paulo fala. E por que Paulo fala isso? Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavra, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Então Paulo diz, olha, eu tenho certeza que a eleição de vocês é de Deus, que vocês aí que estão aí, se converteram porque Deus se revelou para vocês e escolheu vocês, porque o Evangelho chegou até vocês, não foi só com palavras, chegou com poder, chegou com manifestação do Espírito Santo, chegou com convicção, com certeza.
Sabe, não chegou com aquela coisa, não sei, eu acho, eu penso, não. Chegou com convicção, com autoridade, com poder o Evangelho. Chegou assim até vocês. Não chegou com gaguejar, alguém gaguejando, não. Chegou com convicção, com certeza, com poder, com autoridade vinda do próprio Espírito de Deus. Então Paulo diz, as revelações que Deus deu para Paulo entregar para aquela igreja, a convicção e a ousadia, o poder com o qual o apóstolo pregava para aquela igreja, isso deu a ele uma certeza: esse povo é escolhido de Deus, porque Deus está me usando de uma forma tremenda, Deus está me usando de uma forma extraordinária, as palavras estão fluindo com poder, com autoridade, com glória. Então é porque esse povo é escolhido de Deus, por isso Deus está revelando essa verdade para eles, para chamar eles à conversão. É isso que Paulo está falando. E ele continua dizendo, fala para os irmãos, que os irmãos sabem como foi que ele se conduziu no meio daquela igreja, no meio daquelas pessoas, né? De modo que ele se tornou exemplo. No verso 6 diz, e vós foste feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Esse versículo 6, irmão, ele é muito forte. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui o seguinte, que aquela igreja, após aqueles cristãos se converterem, após aqueles cristãos estarem, aquele povo está indo na igreja, Paulo diz que eles foram feitos imitadores do Senhor Jesus e dos próprios apóstolos de Cristo. Por quê? Porque receberam a palavra no meio de muita tribulação, mas com gozo no Espírito Santo. Então o que é que Paulo deixa para nós aqui de lição nesse versículo 6, irmão? Todos nós, irmãos, que sofremos por causa do Evangelho, estamos passando as mesmas coisas que Paulo passou e que Jesus passou. Estamos vivendo as mesmas coisas que eles viveram. Todos nós que recebemos a palavra no meio de tribulação, no meio de perseguição, que sofremos para poder viver a palavra, que somos mal entendidos por familiares, por esposas, por marido, por vizinhos, por amigos, por colegas, por patrões, que somos mal entendidos, mal interpretados, mal compreendidos, que somos pressionados, perseguidos, porque recebemos essa palavra e estamos vivendo ela. Paulo diz que nós estamos passando as mesmas coisas que os apóstolos e que o próprio Jesus passou. Então por que isso é maravilhoso? Porque é maravilhoso se estamos sofrendo um pouco pelo Evangelho, porque Cristo também sofreu. Se estamos sofrendo um pouco pelo Evangelho, porque os apóstolos também sofreram. O apóstolo Paulo chega a dizer em algumas de suas cartas, que se nós sofrermos com Cristo, nós também seremos glorificados com Ele, que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória. É como se o apóstolo desse a entender, irmãos, que aqueles que de fato se converteram de verdade, sofrerão perseguição, e esses que sofrerem perseguição porque se converteram de verdade, esses de fato herdarão a vida eterna. E isso nos deixa preocupados o quê, irmãos? Ao ver o cristianismo atual, porque no cristianismo atual, irmão, você não vê quase ninguém sofrendo nada pelo Evangelho. Você não vê quase ninguém padecendo nada por ser cristão. Você já padeceu alguma coisa por ser um cristão? Você já padeceu alguma coisa por ser um crente da verdade? Alguém já lhe xingou por isso? Talvez os próprios evangélicos façam isso, principalmente eles, talvez. Já passou alguma coisa por ser fiel a Ele, a Cristo, por estar vivendo o Evangelho? Alguém já disse alguma coisa contigo? Um amigo, um colega, rapaz, você está estranho, você está besta. Já sofreu alguma coisinha? Tem que sofrer. É preocupante, irmão, quando alguém chega na igreja, quando alguém diz que se converteu, irmão, e não padece nada, e não sofre nada. Alguém deve pelo menos dizer, esse fulaninho agora só quer ser santo, fulaninho agora só quer falar da Bíblia, só quer falar de Jesus, só quer falar de Deus. Se esse fulano agora só quer viver na igreja, só quer saber, essa mulher agora só quer saber de estar orando, lendo Bíblia. Enfim, alguma coisa precisamos padecer. Paulo diz que aqueles que padecem, recebem
a palavra no meio de muita tribulação, mas eles, apesar dessas muita tribulação, eles têm gozo no Espírito Santo, amém, irmãos? Então entende isso, irmão, quando nós estamos vivendo a verdade, nós passamos por muitas tribulações, porém, temos gozo do Espírito Santo em nós, e o gozo do Espírito Santo, irmão, ele sobrepuja, ele sobressai qualquer alegria que o mundo pudesse nos oferecer. Por isso Davi disse: eu preferia passar um dia na porta da casa de Deus, do que 1000 dias numa casa onde tem um banquete, onde tem um momento de alegria. Porque Davi sabia, irmão, que os banquetes e os churrascos, por mais que sejam todos os dias, mas eles são passageiros. Mas quando temos a comunhão com Deus, quando temos experiências com Deus, mesmo no meio de tribulações e percas e sofrimento e angústia, nós temos o gozo do Espírito Santo em nós. Vocês foram feitos nossos imitadores e do Senhor Jesus, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Irmão, é incrível, aquela igreja recebeu a palavra no meio de muita tribulação e foram fiéis a Deus com gozo no Espírito Santo. Poxa vida, aquelas pessoas eram idólatras, eles largaram a idolatria para seguir o Evangelho, veio perseguição, veio ameaças, mas eles tinham gozo. Hoje não. Quando Paulo chegou ali e confrontou: isso aí é pecado, a idolatria é pecado, você tem que se converter dela, a prostituição é pecado, você tem que abandonar, a lascívia, a imoralidade sexual é pecado, você tem que se converter dela. Quando Paulo começou a pregar isso, aquele povo começou a abrir os olhos, eles se converteram, começaram a ser perseguidos, mas havia gozo no coração dele. E hoje o que é que acontece? Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Se você prega para um cristão que ele tem que manifestar santidade na sua aparência, principalmente as mulheres, se você usar o que Paulo disse para Timóteo, o que Pedro disse na sua epístola, falando das roupas das mulheres, das joias das mulheres, dos adornos das mulheres, e pregar hoje, alguns irmãos vão sair da igreja, porque hoje tem igreja a gosto do freguês. Hoje tem igreja a gosto do freguês. Não gostei dessa igreja não, porque ela falou da minha aparência, e eu não quero mudar na minha aparência, eu quero continuar sendo do jeito que eu sou. Meu irmão, quando nós seguimos a Cristo, nós temos que estar disposto a mudar de acordo com o que a palavra dele ensina. Não é um costume de igreja. Nós não temos que estar preocupados em seguir costumes de igrejas. Nós temos que estar preocupados em seguir a palavra de Deus. Então veja aquele povo se convertendo no meio de tribulação. E hoje você vê pessoas abandonando igrejas bíblicas, porque querem ir para uma igreja que tem show. Um irmão da igreja agora esses dias falou para mim que o irmão dele está indo para uma igreja de show aqui em Fortaleza. Aí é gincana, é show, é arraial, é não sei o que mais, blá blá blá, é luau, não sei o que mais, é night power, aí vai para lá e vai para lá. Aí ele falou: meu irmão, você está indo para essa igreja, pelo amor de Deus. Não, mas lá é legal, lá é bom, lá tem isso, tem aquilo, e blá blá blá. O que as pessoas estão procurando, irmão? Uma animação. Tinha uma pessoa vindo com uma saia tão curta para a igreja, mas tão curta, irmão, que ela veio umas vezes, não, eu tenho que falar com a irmã. Eu chamei: irmã, só me considera seu pastor? Eu considero, sim. Amém, minha irmã, glória a Deus, a paz do Senhor para a senhora. Eu digo: irmã, pois cumpri demais a sua saia. Falei: usa a saia mais comprida, a sua saia está muito curta. Uma saia mais longa, mais comprida. Amém, pastor, amém. Nunca mais pisou na igreja. As pessoas, eu vejo essa igreja se convertendo no meio de tribulação, e uma mulher não querer encumpridar mais a saia dela, porque o pastor pediu, orientou ela que era o correto, que o pastor orientou à luz das escrituras que era o correto fazer. Não, vai embora da igreja, sai da igreja que é melhor. Irmão, nós temos que entender, nós estamos vendo, irmão, as igrejas bíblicas, o povo de Deus, irmão, ele está disposto a sofrer, a perder pelo Evangelho. É por isso que eu digo, irmão, não vou me entregar a capricho de crente mimado. Não vou me entregar a capricho de crente mimado. Por quê? Porque senão daqui a pouco eu vou estar pregando para os crentes mimados e deixando as ovelhas verdadeiras morrer de fome.
Aí daqui a pouco eu vou estar apacentando bode ao invés de estar cuidando de ovelha. Aí eu prefiro o quê? Porque as igrejas já estão assim, o povo da verdade está lá morrendo de fome, estão dando de comer só os bodes. Aí eu prefiro dar de comer as ovelhas, porque aí os bodes vão embora. Aí os bodes indo embora, aí vem mais ovelha, né? Para poder comer junto com a gente. E assim é melhor. Então, meu irmão, se nós estamos aqui como a igreja tessalônica, nós temos que até sofrer por causa do evangelho. Quanto mais não aceitar a mínima repreensão. Então, e ele diz no verso 7: de maneira que vocês foram um exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. A fé daquela igreja tornou-se exemplo para a Macedônia e para a Acaia. E olha que estava com pouco tempo que aquela igreja tinha sido fundada. Não estava nem com um ano que aquela igreja tinha sido fundada. Nem um ano. Ela já tinha se tornado exemplo na Macedônia, na Acaia, ali na Europa, naquela região ali da Europa ali. Aqui é Egito, a região do Egito por ali. Paulo, irmão, a igreja se tornou modelo em um ano. O povo da Macedônia, da Acaia, rapaz, você viu os crentes da Tessalônica? A conversa lá era essa. Então, vocês se tornaram modelo, se tornaram um exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Os irmãos da Macedônia e Acaia, rapaz, vocês viram os irmãos da Tessalônica? Que povo fiel, rapaz. Os irmãos sendo perseguidos lá, passando tribulação. Mas você viu lá, eles não desistem, eles morrem pelo evangelho, mas não abrem mão. Se tornando exemplo, irmão. Se tornando exemplo. Que era isso que nós devíamos adotar para nós. Amém. Irmão, vamos se tornar modelo de cristão verdadeiro nessa nação, bora? Vamos se tornar exemplo de cristão verdadeiro nessa nação, amém? Em tudo, irmão, em obras, em aparência, em atitudes, na forma de tratar as pessoas, de conversar, de se relacionar, em tudo, vamos se tornar exemplo, vamos se tornar modelo, para que as pessoas possam olhar, pai, você viu ali, um exemplo, que eu estou dando um exemplo, né? Não estou exaltando o nosso ministério, mas você viu ali os crentes da missão de fé, rapaz, você viu aquelas irmãs, olha aquelas irmãs, que mulheres santas, que mulheres de Deus, você viu aqueles varões, rapaz, que homens de Deus, que varões de Deus, olha o bom testemunho que essa igreja dá, que esse povo dá, torna exemplo, irmão. Brasil, escute, o Brasil precisa de uma igreja modelo. O Brasil não tem uma igreja modelo, o Brasil precisa de uma igreja modelo para se espelhar nela. O Brasil precisa olhar para uma igreja, irmão, e dizer, essa igreja ela vai ser modelo para nós, vai ser exemplo para nós. O Brasil precisa de uma igreja modelo, uma igreja que zele pela verdade e não abra mão dela por nada, e de um povo que vive essa verdade. Então ele diz no verso de número 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira, que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Irmão, olha que coisa linda, irmão. Olha o que é que Timóteo trouxe para Paulo. Paulo, eu fui em Tessalônica, os crentes lá estão uma bênção, tão fiel demais. E sabe mais, Paulo, quando eu ia passando pelas outras cidades, voltando, eu perguntava o que é que eles achavam dos crentes da Tessalônica. Os irmãos em todas as outras igrejas já estavam falando do bom exemplo dos crentes de Tessalônica. As igrejas que Timóteo passou, irmão, o povo, a conversa lá era a fé dos crentes de Tessalônica. E olha aí que coisa interessante que nós vimos aqui no verso 8, que a palavra do Senhor soou, não só na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. Os tessalonicenses já tinham se tornado missionários, uma igreja que tinha um ano. A palavra de Deus estava se espalhando por onde? Ele disse, em todos os lugares. Aqueles irmãos estavam levando aquela palavra, eles não conseguiram guardar para eles não, irmão. Eles disseram, não posso guardar essa palavra, eu tenho que levar para os outros. Eu tenho que levar para Macedônia, tenho que levar para Acaia, tenho que levar para outros lugares. O povo tem que saber disso, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele vai vir nas nuvens buscar a sua igreja. O povo tem que se converter, que há mansões eternas no reino celestial. E aquele povo não conseguiu guardar isso, essas verdades. Por que eles não conseguiram guardar, irmão? Porque era algo tremendo, era algo glorioso. Como é que uma mulher faz, né? Uma mulher, normalmente a mulher, ela compra um móvel novo para casa, uma mesa nova, um armário novo, uma panela nova.
ela fica toda eufórica, né? Toda feliz, fica falando para as outras, não é verdade? Falando para as outras, ela é capaz até de fazer um almoço para convidar alguém para ir lá, só para poder ver. Né? Quando compra um sapato novo, uma roupa nova, mulher, aquele sapato, aquela sandália, aquela roupa, porque a euforia, irmão, daquela alegria, daquela novidade, está no coração, por isso ela quer espalhar para todo mundo. Então havia essa euforia no coração daquela igreja, uma euforia espiritual, que meu Deus, que coisa maravilhosa, eu tenho que falar para todo mundo, e se espalharam e começaram a pregar. É isso que nós temos que fazer, irmão. O evangelho que nós pregamos, que Deus revela a nós, o evangelho que vocês têm aprendido, irmão, não é muita gente que está sabendo disso, é uma novidade, nós não podemos nos conter. Nós temos que sair por aí dizendo, por exemplo: ei, irmão, sabia que o dízimo não é obrigatório? Ei, irmão, sabia que campanha é heresia? Ei, irmão, você sabia que Jesus vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória? E mais, e todo olho vai ver, quando ele vier vai haver um terremoto, as estrelas vão cair do céu, vai ficar tudo escuro, vai estar todo mundo aperreado, e de repente a luz da glória dele vai brilhar no céu. Irmão, vamos ver o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e glória, ele vai dar ordem, a trombeta vai ser tocada, a igreja vai subir, meu irmão, e nós vamos ver o Senhor face a face. Irmão, fala dessa novidade para o povo. Não podemos conter, guardar, irmão. Ver essas novidades, o povo está se perdendo no engano, na apostasia, e nós guardando isso com a gente. Fala para o vizinho, fala para os amigos, fala no WhatsApp, fala no Facebook, fala no Twitter, cria um canal no YouTube, começa a pregar lá, começa a mandar mensagem, fala o quanto você puder falar, fala. Compra aí um headphone, aquele negócio lá que bota na boca aqui, pega um megafone, sai do meio da rua igual um doido, igual uma bestada aí. Jesus está voltando, ele vai voltar nas nuvens com glória. Faz alguma coisa. Não podemos conter essa palavra guardada entre nós, irmão. Irmão, seja sincero. Quando você ouviu essa mensagem que você ouve aqui pela rádio a primeira vez, como foi que você ficou? Meu Deus, que é isso? Meu Deus, que palavra é? Não, nunca ouvi isso não, Senhor. E tem isso na Bíblia, Jesus? Não, nunca ouvi. Meu Deus, o que é isso? O que esse homem está dizendo? Esse homem está doido. Esse homem está desviado, é um herege, é um apóstolo. Mas não, Jesus está na Bíblia. Você ficou lá meio. E ficou eufórico, alegre. Meu Deus, que essa palavra, esse evangelho, eu quero ele para mim. Essa é a verdade que vai salvar a minha alma. Eu estava enganado, Jesus. Quantos não querem ter essa alegria que você teve, irmão? Quantos estão cansados de ouvir: Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar prosperidade, Deus vai abrir as portas do céu, você vai ter o melhor carro, você vai ter a melhor casa, Deus vai fazer. E o povo está cansado disso. O povo está cansado. Pega esse envelope, irmão, envelope, Deus vai lhe dar riqueza. Pega o envelope, me dê R$1.000 aí nesse envelope. Eu passei uma semana jejuando, eu estou aqui quase morrendo. Bote R$1.000 aqui, pelo amor de Deus, bote. Ele está ungido, você vai ser abençoado. O povo está cansado disso. O povo quer a novidade. Mas que novidade? A novidade do velho evangelho de Cristo. Como é que pode, né? O velho evangelho de 2000 anos, se ele for pregado hoje nas praças, nas ruas, na televisão e nas rádios, ele é uma novidade para o povo, porque o povo não está ouvindo ele. E ele continua dizendo aqui, irmão, no versículo de número 9, ele diz que essa pregação deles, esse trabalho missionário que eles fizeram, se espalhou de uma maneira tão grande que não tinha mais nem necessidade de falar nada. Paulo diz, verso 9, porque eles mesmos, as outras igrejas, anunciam de nós qual a entrada que tivemos para com vocês, e como dos ídolos vocês se converteram a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eita, Deus maravilhoso. Paulo disse: rapaz, não temos que falar mais nada, porque os próprios irmãos já estão falando aí, né? Como foi que Deus usou nós para resgatar vocês dos ídolos, mudo, pedaço de pau, pedaço de ouro, de prata, de bronze, para se converter ao Deus invisível, vivo e verdadeiro. Então Paulo disse que o povo já estava feliz em ver isso. Para falar: pai, você viu, Deus usou Paulo lá dentro da Macedônia, lá dentro da Tessalônica, para trazer aquele povo, fazer aquele povo abandonar a idolatria para seguir a Deus vivo e todo-poderoso. Então o povo tinha deixado de ser idólatra.
O povo tinha deixado de ser idólatra. E eu vou lhe dizer, irmão, o povo de hoje, embora estejam vindo para as igrejas, mas não deixaram de ser idólatras, continuam sendo idólatras, continuam presos à prática da idolatria. E como as pessoas têm facilidade de se prenderem à idolatria, e os homens manipulados por Satanás, eles sabem oferecer idolatria, porque sabem que o coração do povo é idólatra. Eles sabem que as pessoas querem um bezerro de ouro para adorar. Eles sabem que as pessoas querem uma serpente de bronze para adorar. Eles sabem que as pessoas não conseguem crer no Deus invisível, que não precisa de imagem, de estátua, mas que apenas a fé e a oração a esse Deus invisível é o suficiente. Eles sabem que as pessoas elas querem alguma coisinha para ter, para materializar a sua fé, porque sabe que o coração do homem é inclinado para a idolatria. Mas aqui nós vemos aqui, irmão, uma igreja convertida de verdade, uma igreja resgatada do Evangelho. Eu me lembro quando eu me converti, a minha mãe ligou para mim e disse: meu filho, eu já tinha dito muitas vezes, mãe, tire essas imagens da sua casa, tire essas imagens, minha mãe, pelo amor de Deus, não, deixe minhas imagenzinhas aqui. Mas era muitas, irmão, era muitas. Deixa, até que um dia Deus usou a tia dela, e o interessante é que a tia dela até católica é, você vê como é que Deus faz, e ela disse para minha mãe: sabe, Maria Helena, que o Jardel está certo, que essas imagens não valem nada não. No dia da minha mãe me disse mais coisa lá, minha mãe no outro dia meditando sobre, ligou para mim: meu filho, vem aqui. Eu fui lá, o que foi, mamãe? Pegue essas imagens e dê desse caminho, eu não quero mais nenhum aqui. Eu peguei, botei num saco, meu irmão. Lá vizinha à minha loja, tinha a casa de uma irmã. Eu digo, eu alegre naquela fúria, mas, irmão, olha aqui que a minha mãe me entregou, vamos quebrar tudinho agora. Quando eu entrei para dentro da casa dela, a minha prima, que é idólatra medonha, viu, na época, né, era idólatra, viu, e foi lá. E ela entrou lá, eu vou falar com o Jardel aí, Jardel, me chama de Dedéu, na verdade, né? Aí deixa eu falar com ele, ele está lá dentro. Quando entrou lá, eu estava lá, meu irmão, metendo a ripa para cima. Era uma pedra em cima da outra, quebrando, e o bicho virando pó. E ela sentiu, alguma coisa, eu não sei, ela sabia. E quando ela chegou lá e disse: bicho, está doido, tu vai ser castigado por Deus. Eu digo: castigado se eu deixar essas desgraças aqui, e quebrando as pedras. Castigado se eu deixar essas desgraças inteiras aqui. E ela saiu dizendo as coisas comigo e foi embora. Mas não ficou com raiva de mim não, a gente hoje somos amigos do mesmo jeito. Chego lá, abraço minha prima, beijo minha prima, fomos criados juntos. Mas foi nessa hora, foi assim, meu irmão, desse jeito. Quando ela ficava lá na porta olhando, quebrando, e eu não fui quebrar na frente de ninguém, fui quebrar escondido. Ela veio, o que eu ia fazer, né? Então, irmão, se converter do Evangelho ao Deus vivo. É por isso que eu digo a você, meu irmão, que tem fronha ungida, rosa ungida, martelo ungido, medalha, pegue essas desgraças e toque fogo nisso, meu irmão. Isso é idolatria do inferno que botaram na sua casa. Não tenha medo não, pegue tudo que tiver lá e toque fogo. Joga no fogo, joga. Porque tem gente que não quer jogar, tem medo. Tem medo. Não vou jogar não, vai que eu fico castigado aí, eu vou entregar para o pastor, eu vou dar para alguém. Não faça uma desgraça dessa não, meu irmão. Não dê para ninguém não, quebre, queime, toque fogo. Nós vimos aqui uma igreja resgatada de verdade, meu irmão. Resgatada de verdade. Eu vejo um homem idólatra que se converte ao Evangelho, abandona a idolatria, e esse camarada se converteu de verdade. O cara simplesmente mudou a adoração às imagens da igreja católica, e agora está adorando as imagens que os evangélicos pastores estão dando por aí. Não, lá não tem mais a Santa Luzia, o Santo Expedito, o São João, o São Pedro, São Paulo. Mas agora tem a rosa ungida, a fronha ungida, o martelo ungido. É pior, meu irmão. Porque os santos, né? Você já passou, né? Os santos, pelo menos, irmão, são pessoas honradas, né? Os santos, pelo menos, são homens de Deus, mulher de Deus, que a gente honra, respeita, né? Mas não reza para ele, lógico, né? Ele não está vendo, só quem está vendo é Deus. A gente ama os santos, Maria, São Francisco, Santo Expedito, Santo Luzia. Qualquer santo a gente tem amor por ele. E tem exemplo da vida dele, se ele realmente for um homem de Deus. Mas está de joelho diante de um homem, meu filho, só me dobro diante de Deus. Uma coisa é eu respeitar Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa é eu me ajoelhar diante dela. Não se ajoelhar diante de homem nenhum, ser humano algum, somente diante de Deus.
Aí está lá por um lado, os católicos prostrados diante das imagens católicas, e os evangélicos prostrados diante das imagens evangélicas, tudo na idolatria. E o texto mostra aqui uma igreja convertida, que se converteu dos ídolos, para esperar o Deus vivo, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, irmão, abandona a idolatria, e se converte ao Deus vivo, invisível e verdadeiro. Uma vez eu me deparei com, eu estava indo evangelizar num lugar chamado, o irmão João conhece lá, Tigre dos Carneiros. Estava indo evangelizar lá dentro do mato, irmão, numa selva mais medonha do mundo. Quando eu cheguei lá evangelizando, cheguei numa casa de pessoas católicas, e a mulher veio falar de imagem. Eu fui explicar para ela: olha senhora, deixa eu perguntar para a senhora uma coisa, Maria é Deus? Não. São Francisco é Deus? Não. Então me diga uma coisa, quem pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? Eu disse: Deus. Só Deus, ela mesmo disse. Eu digo: então raciocine comigo. Se Maria não é Deus, se o São Francisco não é Deus, e só quem pode estar em todo lugar ao mesmo tempo é Deus, como é que uma pessoa está orando a Maria aqui em Madalena, tem outro orando a Maria lá no Quixerambim, tem outro orando a Maria lá em Fortaleza, outro na Caucaia, outro no Maranguape, outro na Pedra Branca, outro no Rio de Janeiro, outro em São Paulo? Como é que ela vai ouvir se a senhora acabou de dizer que ela não é Deus? E ela falou: rapaz, você sabe que é mesmo? É. Eu digo: e outra, minha senhora, a senhora continue amando Maria, respeitando e tendo ela como exemplo, porque eu tenho ela por exemplo, mas a imagem dela não é digna de ser adorada. Ela mesmo disse que ela é uma serva de Deus igual a nós. Ela disse: pois sabe de uma coisa? Ela falou: chegar em casa vou tirar as imagens, e vou confiar só em Deus, em espírito. Pronto. Eu lembro dessa cena, nunca saiu da minha memória, sentado num alpendre de uma casa bem grande, num parapeitozão assim da casa, conversando. Então, meu irmão, alguém que se converte, ele se liberta da idolatria, e é importante se libertar. Há muitos ídolos no coração do homem, e o ídolo, irmão, ele não se resume apenas a um objeto de culto, como eu acabei de falar das igrejas católica, evangélica e de outras religiões, mas o ídolo também, a Bíblia chega a chamar o apego aos bens materiais de idolatria. Quer dizer que aquele que é avarento, apegado sordidamente ao dinheiro, ele é um idólatra. E todo tipo de idolatria é reprovável diante do Senhor. Mas uma igreja que se converte de verdade, ele abandona o apego, o amor por tudo nesse mundo, amém? Ele utiliza o dinheiro, ele usa o carro, ele utiliza o carro, ele tem a casa, mas ele não é apegado a nada daquilo. Se ele tiver, ele pega da condição dele, ajuda um pobre, ajuda um necessitado, ajuda a obra missionária. Sim, ele não tem apego a nada, ele não é idólatra, ele não tem um apego sórdido ao dinheiro. E para concluir, ele diz que eles se converteram dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, verso 10, e esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, a Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Então aquela igreja agora tinha deixado de servir a um Deus morto e estava servindo ao Deus vivo, e estavam agora esperando o Senhor Jesus vir dos céus para resgatá-los. Inclusive, esse era um dos grandes problemas lá na igreja de Tessalônica, porque os irmãos não entendiam muito bem essa questão da volta de Cristo. Por isso você vai ver Paulo falando, tanto na primeira carta como na segunda, explicando para eles sobre esse assunto. Talvez não deu tempo de Paulo falar mais apuradamente para eles sobre isso, nos 3 meses que Paulo passou lá. Mas o certo é que eles estão com dúvidas sobre esse assunto, e por isso Paulo menciona isso no verso 10, dizendo que eles estão esperando Jesus vir dos céus, até como uma forma de falar para eles do sentido da fé deles, que agora o nosso sentido da nossa fé é esse, é esperar Jesus vir dos céus, é adorar um Deus que é Espírito, e esperar Jesus vir na nuvem do céu para nos resgatar. Então, por isso Paulo fala isso, e Jesus virá nos resgatar para quê? Para nos livrar da ira que é iminente, da ira que será derramada a qualquer momento. Ele virá nos resgatar para isso, ou seja, antes da ira de Deus ser derramada sobre a terra, Cristo arrebata a sua igreja, que inclusive é o que está dando confusão na mente dos pré-tribulacionistas, porque eles acham que quando a gente diz que a igreja vai passar por uma grande tribulação, a gente se refere ao período de reinado
da besta, do anticristo, que vai se levantar exatamente para perseguir a igreja e causar uma grande tribulação da igreja. É a ira do anticristo contra a igreja, não é a ira de Deus contra a igreja. Eles estão confundindo nisso aí. Eu nunca preguei, nós nunca pregamos e dissemos que a igreja vai sofrer a ira de Deus, de modo algum. A ira que a igreja vai sofrer é a ira do anticristo. Isso é muito claro em Apocalipse capítulo 13, que ele vai fazer guerra aos santos e vencê-lo. Daniel capítulo 7 diz a mesma coisa. Então não podemos ignorar isso. Mas quando Cristo tirar a igreja, o arrebatamento da igreja, aí virá a ira de Deus sobre a terra, que são as 7 taças da ira de Deus, tá? Então, agora o propósito daquela igreja, o nosso propósito, irmãos, é servir a um Deus vivo e verdadeiro, amém? E esperar do céu a Jesus, o seu Filho, que nos livra da ira futura. Então nós temos que esperar. E esperar Jesus vir dos céus, não se espera de qualquer maneira, não se espera de qualquer forma, se espera na posição que Ele quer nos encontrar. Se eu marcar com você, por exemplo, irmão Janaílson, me espere lá na esquina da rua B, lá em frente àquela casa amarela, onde tem aquela alpendezinho, sei pastor, me espere lá, que eu vou passar lá, e eu vou apressado, passo lá e pego o senhor rapidinho, nós vamos embora. Aí lá vem eu apressado, passa a pegar o irmão Janaílson lá, e o Janaílson resolveu simplesmente mudar o ponto de espera. O que é que vai acontecer? Eu vou passar lá e ele não vai estar lá, vou passar e vou desencontrar dele, vou-me embora e ele fica. É isso que vai acontecer com a vinda do Senhor. Para esperar a vinda do Senhor dos céus, nós temos que esperar na posição que Ele quer nos encontrar. Que posição é essa, pastor? Não é posição geográfica, é dentro do prédio onde a igreja congrega? Não. Pastor, se Jesus vier eu estiver no meio da rua, não tem problema. Se ele vier, pastor, eu estiver dentro de um banco, não tem problema. Se ele vier, pastor, eu sou eletricista, se eu estiver pendurado em cima de uma escada, pastor, fazendo um serviço, não tem problema. A posição que Jesus quer lhe encontrar para lhe levar quando ele vier, é uma posição espiritual, santidade, obediência, submissão à palavra dele, desapego pelo mundo e vivendo a verdade do evangelho. É essa posição que ele quer. Não apenas um mero religioso evangélico, mas alguém que vive de fato a palavra dele. Amém, pessoal? Então agora o nosso propósito, que Paulo elogia aqui a igreja de Tessalônica, é esperar Jesus que nos livra da ira futura. Então, Jesus nos livra da ira futura. Não é a igreja A, a igreja B, a igreja C. Não é a igreja evangélica que livra o homem da ira futura. Não é a igreja católica que livra o homem da ira futura. Quem livra o homem da ira futura, quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A nossa fé nele, a nossa obediência nele, seremos livres da ira de Deus que será derramada sobre a terra. Então Paulo, irmão, encerramos aqui. Não Paulo encerrou o primeiro capítulo, porque quando Paulo não escreveu a carta em capítulos, né? Escreveu uma carta normal, como qualquer um escreve uma carta. Os capítulos foram colocados depois, né? Colocados bem depois, para poder ficar mais fácil a leitura diária. Mas enfim, então encerrando esse primeiro capítulo, nós vemos aqui a apresentação do apóstolo, dizendo que aquela carta foi ele quem escreveu, com auxílio de Silvano e Timóteo, trazendo a saudação para aquela igreja. Ele se identifica, depois traz a saudação, depois ele manifesta a gratidão a Deus pelo comportamento daquela igreja, e diz que ele tem orado pela igreja, fala do testemunho que ele ouviu falar daquela igreja, que é um bom testemunho, e que eles continuem progredindo nisso, e diz para aquela igreja agora a finalidade da fé deles continuar seguindo o evangelho, que é esperar Jesus voltar dos céus, né?